Meus amigos, nós já vamos começar mexendo com Brasília e com o STF, porque Alexandre de Moraes contou que investigações da Polícia Federal sobre os atos do dia 8 de janeiro de 2023 mostravam que, caso vingasse naquele dia um golpe de Estado, como pediam alguns manifestantes, ele seria preso e enforcado. Eu achei meio exagerada essa fala de Xandão, mas eu queria ouvir os nossos amigos. Kertz, eu vou conversar com você porque você estava em São Paulo e eu sei que lá em São Paulo, por exemplo, muita gente gosta de Alexandre de Moraes, tem Alexandre de Moraes como uma figura predileta. Então eu queria ouvi-lo a respeito dessa questão. Paulo, olha só, eu não acho exagerada a fala dele, não, porque, na verdade, ele não está inventando nada, ele está reproduzindo um relatório, um inquérito feito pela Polícia Federal. Foi o diretor da Polícia Federal, inclusive, que confirmou a veracidade das informações. Muita gente investe muito nessas desinformações, Paulo, dizendo que o Xandão tem que apresentar provas, que isso tudo que ele está falando é mentira e tudo mais, mas eu vou repetir, isso não é uma invenção dele, isso foi uma apuração, foi uma investigação da Polícia Federal. Se a gente tem que cobrar provas, então a gente tem que cobrar provas da Polícia Federal, e não do ministro Alexandre de Moraes. Agora, que ele aproveitou o ensejo e fez um carnaval em cima disso, ele fez, né? O Alexandre de Moraes, já há algum tempo, ele vem ganhando e gosta de holofotes. Então, toda vez que ele tem uma oportunidade de brilhar a calva, assim como a minha brilha um pouco mais, ele não desperdiça essas oportunidades, não, e está sempre na ribalta. É assim que se fala, né? Luzes da ribalta. Luzes da ribalta. Agora, ô Figueiredo, eu tô com um pressentimento que carecas protegem carecas. Você viu a fala de Kertzmann, não? Você concorda com ela, Figueiredo? Ô Paulo, eu concordaria se o Antônio Claré de Oliveira não estivesse no programa, né? Aí seria bom que a gente ia colocar as brigas dele. Mas eu, como um pseudo ex-careca, Paulo, eu posso dizer que, de certa forma, a gente tem uma identidade quanto a isso, viu, meu amigo? Mas diga-me uma coisa, você acha que as manifestações de Alexandre de Moraes são exageradas? E por que, por exemplo, esperar o arco de um ano às vésperas do 8 de janeiro para trazer à tona isso numa entrevista que foi dada ao jornal O Globo? Ô Paulo, vamos por partes, né? Eu aqui no 98 Talks sempre tenho combatido, principalmente no judiciário, manifestações de magistrados. Referente ao STF, principalmente, né? A gente sabe que o magistrado no Brasil ele tem que falar nos autos do processo, principalmente de uma ação judicial complexa, que foi o caso do 8 de janeiro, complexa do ponto de vista de todas as situações que envolvem aquele caso. Então, eu acredito que o ministro Alexandre de Moraes, ele jamais poderia dar uma entrevista como ele deu. E agora, próximo do evento, né, para completar aí, entre aspas, o aniversário, ele me vem com uma entrevista exclusiva dessa para Veja, Paulo Leite. Com certeza a gente sabe que possa ter algo por trás de querer evidenciar e fazer com que as pessoas não esqueçam das narrativas, das mentiras e também das verdades que foram o 8 de janeiro. É importante a gente evidenciar isso. Mas será que as pessoas, ou será que o ministro Alexandre de Moraes vai dar a oportunidade para que as pessoas questionem a sua conduta como magistrado, tocando esse processo, sendo responsável por esse processo? Se ele foi vítima, será que ele deveria ser o julgador dessas pessoas, Paulo Leite? Então, são perguntas que eu acho que nós, na mídia, precisamos fazer ao ministro Alexandre de Moraes, principalmente agora, né, já que está completando aí o aniversário desse dia trágico da nação brasileira. Na verdade, só para te corrigir, não porque eu não tenho essa pretensão, mas só para trazer as informações, a entrevista foi dada para o jornal O Globo. Ele deu essa entrevista no jornal o Globo e não na revista Veja, e no jornal ele pontuou, inclusive, 3 planos. Um que previa que as forças especiais do Exército prenderiam Alexandre de Moraes naquele domingo e o levariam para Goiânia. No segundo plano, eles se livrariam do corpo de Alexandre de Moraes no meio do caminho para Goiânia. E no terceiro plano, defendia que após o golpe, ele deveria ser preso e enforcado na Praça dos Três Poderes. Eu não quero aqui duvidar de versão de Polícia Federal, até porque das poucas instituições que investigam de maneira séria, que investigam de maneira consistente,
está a Polícia Federal. Mas eu gostaria de conhecer um pouco mais. Eu acho que eu como cidadão, nem como jornalista, mas como cidadão, gostaria de conhecer um pouco mais detalhes dessa investigação, para ter essa dimensão que, por enquanto, eu não duvido, mas me parece um pouco oportunista no sentido de fazê-las na véspera do 8 de janeiro. Mas é só para a gente pensar e discutir um pouco mais. Eu não consigo entender, vou até perguntar para o Ricardo agora. O 8 de janeiro tinha essa pretensão mesmo, Ricardo? O 8 de janeiro tinha a pretensão de um golpe de Estado nessa proporção? Você acredita que se aquela loucura, aquela baderna, aquele vandalismo na Praça dos Três Poderes tornasse-se realidade, nós estaremos diante de um verdadeiro golpe de Estado? Ô, Paulo, eu tenho absoluta certeza que sim. A gente tem uma certa mania de caracterizar, né, de adjetivar pejorativamente algumas coisas que são muito mais sérias do que parecem ser. Paulo, a gente já sabe, porque isso tudo foi provado e comprovado através de documentos, através de testemunhos, que havia uma articulação muito grande, muito séria, em vários estados, por empresários muito ricos que financiaram o deslocamento de um monte de gente para Brasília. A gente tem gravações de pessoas aqui de Belo Horizonte convocando homens fortes e saudáveis, com força física para brigar. A gente teve movimentos dentro das polícias militares de diversos estados, a gente teve movimentos dentro das Forças Armadas. Isso tudo não é um achismo da minha parte, isso tudo são afirmações minhas a partir de inquéritos que foram realizados esse tempo todo. Muitas daquelas pessoas que estavam em Brasília, que se dirigiram a Brasília, talvez não tivessem a exata dimensão, a exata noção do que estavam fazendo. Mas todas elas foram, sim, para, de alguma forma, romper, subverter o Estado Democrático de Direito. Se queriam, a partir daí, quebrar os três poderes, se queriam pegar o Xandão, acho que o Xandão nem estava em Brasília, ele estava fora do país, se queriam pegar o Xandão, enforcar em praça pública, ou, como diz o ditado popular, desovar o presunto no meio da estrada, isso eu não saberia dizer. Mas que ninguém foi para Brasília passear, isso eu tenho certeza. As pessoas elas estavam insatisfeitas, na verdade elas não estavam admitindo o resultado das eleições. Isso não pode ocorrer. A alternância de poder, a eleição, ela é primordial para a democracia do país e ela é mandatária. Se foi definido assim pelas urnas, assim tem que ser, independentemente de eu gostar. Todo mundo sabe a minha posição, todo mundo sabe que eu particularmente nunca votei na minha vida e jamais votaria no presidente Lula. Mas eu não posso querer trazer para mim e para os que pensam iguais a mim o direito de romper com a instituição democrática do Brasil. Então eu acho que todo mundo, Paulo, já respondendo a sua pergunta, foi lá sim para, de alguma forma, subverter, romper com o Estado Democrático de Direito. Isso iria culminar, se fosse possível, num golpe de Estado. Figueiredo, não se arrasta demais essa investigação sobre o 8 de janeiro? Nós não estamos vendo aí um alongamento dessas investigações. Um ano depois a gente não tem informações consistentes, um ano depois a gente tem solturas de pessoas presas que eram consideradas perigosas, mas deixaram de ser de uma hora para outra. Não está se alongando demais o entendimento do 8 de janeiro? Ou é necessário que tenha esse tempo todo? Ô Paulo, com certeza está alongando, e os motivos pelo fato de estarem alongando e dar a evidência, né, inclusive pelos ministros, pelas pessoas que participam, né, dessas investigações, participam desse processo judicial, é questionável. O que a gente tem que deixar claro, e aí eu concordo com o Ricardo, né, que obviamente existiram, e há provas da Polícia Federal, de inúmeras pessoas que estavam realmente ali focadas em criar um golpe para toda essa estrutura que foi projetada e o que aconteceu. Mas também acho que generalizar todas aquelas pessoas que estavam ali, a própria Polícia Federal, ela aponta, né, que existiam pessoas que não participaram efetivamente de toda a destruição, de toda a pancadaria que aconteceu dentro do Congresso, no STF e no Palácio Planalto. Então, eu vejo que é importante que as pessoas que cometeram os crimes sejam punidas, mas que não sejam utilizadas como holofotes para questões político-partidárias, como a gente tem visto. Cadê as imagens, né, do atual ministro Flávio Dino,
que ninguém sabe mais as invasões que foram feitas no Palácio do Planalto? Então, acho que há muitas perguntas que precisam ser feitas para ambos os lados, inclusive para o presidente Jair Bolsonaro e todos aqueles seus aliados que participaram de toda a estrutura do que ocorreu. Mas também precisamos evidenciar os erros judiciais e a forma de espetáculo que está sendo conduzido esse processo pelo ministro Alexandre de Moraes. Paulo.